É, bom, antes de começar, eu queria pedir desculpa aí já para todo mundo que a última semana, especificamente os últimos 2 dias, tem sido um suco concentrado de 2020. A gente recebeu um combo de situações não triviais aqui. Estamos no final de semana em corres médicos. Eu estou acompanhando o evento do carro enquanto eu me desloco de um lugar para o outro, na clínica, uma loucura. E aí que a minha cabeça está instanciada em vários escopos e infelizmente ela não roda na BIM, não tem thread safe, então vamos combinar que se eu me atrapalhar, se eu estiver falando depressa ou qualquer coisa do gênero, vocês me avisam, eu respiro e vai dar tudo certo. Beleza? Então, boa tarde para todo mundo. Primeiro eu queria agradecer todo mundo que está presente aí nessa edição do Elixir Brasil, que foi uma edição marcada por incertezas, por obstáculos, mas que a nossa comunidade é muito incrível e a gente está aqui e o evento está lindo. Parabéns demais para todo mundo aí. A ideia desse papo não é fazer ninguém sair daqui um grande conhecedor de mocks, sabendo escrever os testes mais mirabolantes da face da Terra. O que motivou a escrever essa talk foi a experiência própria, porque em pelo menos 3 empresas que eu passei, nos meus primeiros dias, aconteceu uma situação muito parecida. Então, eu estava lá conhecendo a Codebase, né, me familiarizando com as estruturas, procurando pequenas tarefas para fazer. E aí, ao pegar uma tarefinha simples, quando eu fui escrever teste disso, alguém que estava ali me apresentando a Codebase e tudo mais, né, me ambientando num trabalho novo, falou assim: ixi, mano, isso daí vai precisar mocar. E aí, quase que instantaneamente, de outra mesa próxima, surgiu um outro alguém falando: parabéns, cara, começou bem, boa sorte. E aí era sobre isso que eu queria falar, assim, o porquê que a gente trata esse assunto de forma tão dolorida, né? O porquê que causa isso e será que é de propósito, será que não? Então, vamos começar por aí. Deixa eu ver que eu tô aqui. Beleza. Então, boa tarde. Desculpa, eu tô um pouco nervoso. Eu sou o Volkov, para quem não me conhece. Tem gente que me chama de Volvok, Volstock, Volks. Eu já ouvi Voltorb, e não tem problema, eu vou saber que é comigo. Eu tenho uma trajetória um pouco exótica até chegar aqui. A gente está acostumado a ouvir histórias da nossa área de pessoas que migraram de carreira, ou então igual, né, o Vitor acabou de dizer que fez filosofia e tudo mais, ou o Milhouse que fala: eu era engenheiro químico antes de trabalhar com software. Bem, eu era trapezista e malabarista de circo. Então eu acho que isso é um pouco exótico, mas estou aqui junto com todo mundo. E hoje eu sou engenheiro de software na Sherpa. A gente desenvolve uma solução financeira de adiantamento salarial, adiantamento de 13º, alguns produtos nessa linha com esse tema. E a nossa stack é praticamente toda feita em Elixir, então tem muito espaço para explorar a tecnologia. E aí eu já vou deixar o meu convite, que se você quiser explorar junto com a gente, estamos com vagas, estamos contratando. Eu não coloquei o link aqui, mas aí depois eu jogo o link num canal, enfim, podem me procurar. A nossa sede é em São Paulo, mas todas essas vagas têm possibilidade de plano remoto. Então, só venham. Outra coisa, eu também sou voluntário na ONG Amigos de São Francisco, aqui de São Paulo. A gente está hoje com um número de mais ou menos uns 130 animais entre cães e gatos. Todos que estão prontos para adoção são castrados, possuem todas as vacinas em dia, então se alguém estiver em busca de um amigão aí, também pode me procurar que eu vou amar mediar esse encontro. E eu gosto muito de falar isso porque desde que eu comecei a colocar esse slide nas apresentações, eu já ajudei alguns amigos peludos a encontrarem um lar.
Então, eu tenho uma esperança de que nesse fórum isso também possa acontecer, por que não? Né? Mas vamos lá. Vamos partir de um ponto inicial aqui, que é, a gente gosta de testes. Então, no passado, existiu aquele questionamento todo a respeito de perder tempo, né? Escrevendo testes no lugar de eu estar escrevendo feature. Como assim? Você está escrevendo uma coisa que não vai para o cliente, né? Mas a gente já amadureceu e a gente já entendeu que os testes são muito amigos, né? E aí eu trouxe algumas características aqui que eu queria ressaltar. Então, a primeira delas é produtividade. Testes nos tornam produtivos, porque no momento do desenvolvimento, a gente já está prevendo, né, cenários, está validando hipóteses, e isso faz com que a gente identifique de forma mais ágil os problemas que nós mesmos podemos ter. E então, eu espero que ao colocar um maracujá no liquidificador, eu tenha um suco de maracujá e não um suco de goiaba, sabe? Então, senão algo de errado não está certo. E então lembra lá do funil de bugs, né? O quanto antes a gente identificar um bug, né, menos tempo, menos dinheiro a gente gasta com isso. Confiabilidade. Então, testes são os nossos melhores amigos na hora de refatorar um código. Na hora, ele deixa o código confiável, né? Então eu consigo ter mais segurança se eu for alterar, se eu for reescrever, se eu for apagar um monte de coisas. Eu sei que eu não estou quebrando nenhuma funcionalidade em si, porque existe toda uma cobertura de testes que está rodando ali constantemente e garantindo para mim que as coisas fazem sentido. E o último, que eu gosto muito e é algo que passa às vezes desapercebido no nosso dia a dia, mas é a questão da testabilidade de um código, né? Então, eles são um termômetro para a gente entender o quão complexo o nosso código está. Porque se a gente parar para pensar, testes nada mais são do que alguém usando o nosso código, né? Então, as nossas chamadas poderiam estar sendo inferidas de uma API, elas poderiam estar sendo disparadas por botões, mas no caso elas estão sendo disparadas pelos nossos testes. Então é importante a gente lembrar desse indicador, porque se um código está difícil de ser testado, é muito provável que ele esteja difícil de ser usado, né? É necessário alguma ação de remodelagem, de repente. Sabe quando a gente tem aquele módulo onde na hora de você escrever o teste, você tem que fazer um setup gigantesco de um monte de coisas antes, e você fala, caramba, acho que esse módulo está fazendo coisas demais, sabe? Então é um gatilho para a gente talvez quebrar as coisas um pouco mais. E no nosso cenário, é muito fácil com que as coisas saiam do controle, porque a complexidade é progressiva, né, do nosso trabalho. Então, no começo do projeto, quando a gente tem poucas funções, poucos módulos, né, a gente está indo ali no caminho feliz da aplicação, é tudo muito tranquilo. Você fala, putz, estou escrevendo aqui, está de boa. Só que com o lançamento da app, com a chegada de novas funcionalidades, né, o usuário, né, a experiência do usuário, que é um cara que entra, senta, se aloja lá e ele usa de uma forma que às vezes a gente não está esperando, né? Ele tem comportamentos diferentes do que a gente gostaria. Então, isso torna a complexidade crescente, né? E isso se agrava um pouquinho mais ainda quando a gente considera que a gente precisa de ações externas para que as nossas coisas sejam concluídas. Então, eventualmente, você vai precisar consumir uma fila, vai precisar guardar o retorno de uma API, ou seja, vai se comunicar com coisas que não estão no seu domínio, né? As famosas dependências externas. E aí vem uma dúvida. Legal, eu estou lá escrevendo meu teste, e aí o que eu faço quando eu chego nessa parte que vai buscar o mundo lá fora? Será que eu chamo esse serviço, né, na vida real? Então, lá no teste eu vou enviar uma mensagem para o meu Rabbit, né, uma mensagem que eu seja para um outro Rabbit num ambiente de teste, mas com mensagem teste, não sei, alguma coisa assim. Mas, sei lá, considerando um CI, por exemplo, onde a gente faz um push, né, e roda a stack de testes a cada push, de repente. Num cenário de 10 devs, de 100 devs, fazendo 10 pushes por dia. Então, eu vou querer enviar 1000 mensagens, sabe,
pro meu Rabbit, eu acho que talvez não faça muito sentido. E tem uma outra coisa também que é tipo, e se esse serviço estiver fora? Né? Pegou aquele momentinho que a API ficou fora. Claro, na aplicação real isso é um problema, mas no nosso ambiente de testes a gente quer lidar com isso, a gente quer ter essa variável, né, que não está no nosso controle, aí os meus testes vão ficar intermitentes, né, alguma coisa assim. Então, para isso, a gente tem o nosso amiguinho aqui, que é o mock. E quem que é o mock? O mock, na sua definição, ele é um objeto, né? Se vocês me permitem usar a palavra objeto nesse nosso contexto aqui de funcional, mas ele é um cara que simula o comportamento de um objeto real, de uma forma controlada. Então, vamos fazer um exemplinho aqui de um health check. Vamos imaginar aqui um health check num servidor de Redis. Para quem não sabe, um health check é aquele brother que fica verificando se está tudo certo. Sabe o Seiya, o Cavaleiro do Zodíaco? Que ele fica, Saori! Aí ela fala, tô aqui, Seiya, tá sussa. Aí passa 2 minutinhos, ele, Saori! Aí, não, tá tudo bem, Seiya, tô ligado. Então, o health check é esse cara, o cara que fica batendo lá na nossa aplicação para ver se tá tudo certo. E aí a gente tem uma funçãozinha aqui, que é o check redis, que ela envia um ping para o nosso servidor e ela espera um pong como resposta, né? E aí, como que a gente escreve um teste para isso, né? Nesse assunto que a gente está falando de fronteiras externas. Então, vamos a gente conhecer o mock, vamos ver como é que funciona esse mock aí. Então, eu tenho aqui essa função withMocks, que ela espera como parâmetros o módulo, né, a função que eu quero mocar e o resultado que eu vou esperar. Então, nesse caso aí, eu estou simulando um erro, né, um erro 500. Então, eu estou dizendo para ele que toda vez que eu bater lá, eu quero que ele me retorne um erro 500 para eu saber como que a minha aplicação vai lidar com isso. Ok. Fui lá, escrevi meu teste, está tudo bonitinho. Rodei, funcionou. Caramba, legal, essa parada funciona real. Rodei isoladamente, funciona, vou rodar na minha stack inteira. Rodei a stack, tuf, né? O que aconteceu aqui? Por que deu esse problema, né? A gente tinha visto passar, aí agora falhou, eu não alterei nada, né? Eu não estou indo consultar a minha dependência externa, né? Que seria talvez a minha variável de inconsistência. O que será que aconteceu? A explicação para isso está nesse artigo muito famoso, né? O Mocks in Explicit Contracts, um artigo antigo aí do blog da plataforma Tech, que o ponto principal dele é mostrar para a gente que ao invés de mocar as dependências para testar, né? Então, ao invés de usar o mock como verbo, é muito mais vantajoso a gente explicitamente definir interfaces, né? Então, a gente definir comportamentos do nosso código para fora da aplicação. Então, eu uso essas implementações mocadas do nosso cliente, né, para testar. Então, eu uso o mock como substantivo e não como verbo. Eu achei muito legal essa brincadeira que o Valim colocou aí nesse artigo. Ele ajuda a elucidar bem isso. Mas também tem outra coisa que está escrito nesse artigo, por falha minha eu não coloquei aqui, mas que explica o porquê que aconteceu essa falha que a gente acabou de ver. Da forma como eu escrevi o mock lá naquele health check, eu estou alterando o módulo do meu Redis de forma global. E aí isso significa que eu não vou poder mais executar aquela parte da suíte simultaneamente, né? Então, isso foi o que aconteceu quando eu rodei na segunda vez na stack inteira. E aí a gente pode se questionar, né? Se o XUnit me permite rodar os testes, né, de forma paralela, async, é melhor eu conseguir aproveitar isso, né? Então, vamos entender como é que funciona direitinho essa questão dos comportamentos explícitos. E eu falei bastante de comportamentos, né? Vamos tentar entender o que são exatamente esses comportamentos do Elixir, os behaviors, né? Então, eles são uma maneira de fazer com que o nosso módulo ele compartilhe uma API pública. Então, eles definem um conjunto de funções, né? Como elas devem ser implementadas explicitamente, né? Jogando ali na nossa cara os contratos, né?
mas assim, quando eu digo explicitamente, o que eu quero dizer com explicitamente, né? Então, eu vou fazer aqui uma homenagem para o Ruby e eu vou lembrar aqui do duck typing. Então, lembra lá, né, do duck typing, que se anda como um pato, se quaca como um pato, provavelmente deve ser um pato, né? Então, lá no Ruby, eu faria assim, né? Eu teria uma classe pato, eu defino um método, né, andar, um método falar, e aí eu tenho uma outra classe aqui, que é um pato robô, que devolve resultados diferentes, né, para os mesmos métodos. É muito implícito, né? Então, na hora de escrever os testes, eu uso as classes da mesma forma e eu não preciso me preocupar com isso porque tem alguém fazendo essa magia para mim. Como que é no Elixir? No Elixir, a gente tem a implementação dos behaviors. Então, na hora que eu crio um módulo, né, eu preciso criar os callbacks dele e colocar quais são os comportamentos que eu vou ter, né, quais são os comportamentos diferenciados na minha aplicação. Então, eu explicito ali o que eu espero se eu chamar um ou outro, né? E aí eu consigo, com isso, trabalhar com as APIs externas, né? Então, só com isso a gente já tem um ferramental suficiente para escrever os testes de uma forma eficiente, onde eu consigo localmente fazer as alterações e as simulações que eu preciso, sem alterar globalmente, e deixar isso rodar async, né? Mas eu trouxe aqui uma biblioteca que eu gosto muito, que é a Mox. Ela facilita bastante a nossa vida aí. A Mox ela é uma biblioteca para definir mocks concorrentes em Elixir, e ela segue os princípios daquele artigo que a gente conversou agora. E acho que tem uma coisa que é legal de apontar, é que quando eu fiz esse print screen, que foi para apresentar no último Elug presencial, né, antes do Apocalipse, né, que a gente teve o último Elug lá em fevereiro na Sherpa, tinha já está atrasado esse print screen, né, que ele é de 2019, enfim, tinha 1 milhão de downloads, e agora, recentemente, a gente já passou dos 3 milhões, então é bem legal ver o quanto que o ecossistema vem crescendo e tudo mais, e é bem interessante. Então, vamos dar um passo para trás e ver como seria, sem grandes aprofundamentos, inserir o Mox dentro de uma aplicação. Então, vamos usar uma aplicação que se comunica com a Alexa como exemplo. Então, existe aqui uma função, né, no módulo que é responsável por trazer informações postais a partir do ID de um dispositivo, né? Então, ela bate numa API lá da Amazon, passa o ID do dispositivo, passa um Better Token e pega para mim a informação que eu preciso. E aí, de cara, uma coisa que a gente consegue ver aqui, que está relacionado com aquilo que a gente falou no começo, é que parece que esse módulo faz coisas demais. Se eu fosse escrever um teste para ele agora, eu teria que me preocupar, né, com as duas funções ali, como elas se conversam e tudo mais. Então, acho que a primeira coisa que eu vou fazer é extrair isso, né, para um módulo chamado Device API. E aí, quando eu tenho esse escopo bem reduzidinho, agora ficou mais simples de eu testar só aquele pedacinho e conseguir, né, escrever o meu mock para ele, para facilitar. Então, a primeira coisa para que isso seja verdade, então eu vou escrever o meu teste do call, e aí eu preciso interceptar, né, o retorno do que vem da Amazon com o meu mock. Então, no meu módulo, a primeira coisa, eu vou dizer para ele quem que vai ser o responsável por chamar essa função. Então, eu vou buscar lá nas minhas configurações, né? Então, ali, logo no comecinho, eu falo para ele, vai buscar para mim quem que vai ser o cara responsável por trazer essa função para mim. Então, eu consigo definir se eu estou no ambiente de produção ou no ambiente de teste, né, no arquivo de configuração, e aí eu sei se eu estou usando o ambiente real ou se eu estou usando o meu ambiente simulado. A segunda coisa que eu preciso fazer é, explicitamente,
definir aqui o meu callback. Então eu digo ali, eu conto sobre a minha função para ele, digo que ela vai receber uma string, né, 2 strings no caso aqui, vai me devolver um mapinha, que é o que eu estou esperando. E aí eu volto lá naquele arquivo que eu estava escrevendo, né, do meu HTTP, e aí lá em cima eu conto para ele, através desse @behavior, eu falo, cara, você precisa dar uma olhada qual é o comportamento que a gente vai usar aqui, antes de você chamar. E aí a gente consegue ter essa alternância de ambientes, né? Aí lá no meu arquivo de configuração, então no meu config.xs, eu vou escrever aquela chave da configuração, né? Então eu vou falar assim, ó, toda vez que você for procurar o Alexa Device API em produção, eu estou me referindo àquele módulo HTTP Client. É o módulo que vai bater lá na Amazon de verdade. Pode usar ele que está safe. No meu test helper, eu já vou definir o meu mock. Vou falar assim, bom, então eu tenho um mock para esse cara aqui, para o meu Alexa Device API. E toda vez que no ambiente de teste você precisar usar, então quando você chamar lá o getEnv, né, for buscar da onde vem essa função, você vai usar o mock client e não vai usar o mundo real. Você vai usar o que eu estou dizendo que vai ser o retorno simulado. E aí, no momento de escrever o teste, eu faço o import da mocks ali, né, uso a biblioteca, e aí, em cada um dos meus testes, eu defino qual vai ser o comportamento, né? Então, não é mais uma coisa global. Então, para esse teste, por exemplo, eu estou definindo que eu vou bater lá na API, ele vai me devolver Estados Unidos com postal code 94105 aí. Se eu fosse escrever um outro teste que eu quisesse testar uma outra localidade, então eu faria um novo expect para esse teste. E aí o que acontece é que quando eu rodo todos os testes paralelamente, cada um deles tem o seu escopo definidinho, e aí não vai acontecer aquela quebra, né? E... Bom, deixa eu ver, acho que eu tentei chegar no horário aqui. Vou fazer a conclusão, não sei se eu corri muito, me perdoem. Mas o que eu queria deixar de mensagem é que qual é o motivacional, né, da gente usar o Mocks, por que ele é importante. E no caso do Elixir, o porquê que existe esse tabu, né, do tipo, caraca, tem que usar um mock, cara, é um pouco complicado. E é feito para ser complicado. No design da linguagem, né, quando ela foi concebida, ela foi desenhada para que os contratos estejam na nossa cara, para que a gente consiga ver o quanto a gente está crescendo a nossa aplicação, né, onde a gente vai buscar essas coisas e talvez ter os alertas, né, do quão dependente a nossa aplicação está ficando. Então, ele dá um trabalhinho mesmo para ser usado, mas é bem de começo, depois vira uma receitinha de bolo que você vai entendendo todos os passos. E o valor, o retorno que ele traz é muito grande, né, para o desenvolvedor. A gente consegue ter um controle muito maior dos nossos testes e testar cenários muito específicos, garantindo os nossos finais de semana e as nossas madrugadas, né? Então é isso. Obrigado. Isso aqui são as minhas redes. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, à vontade.